Você, jovem Padawan, você mesmo, conhece as suas doubts? No estudo de caso de hoje, eu venho trazer um pouco sobre a matchup de Mega Pixel Box contra Dragapult Dusknoir. Então a gente começa jogando, né? Essa matchup começar jogando é bem triste, porque se ele tiver Arven e energia, eu sei que o jogo basicamente acabou, né? Eu até penso em usar minha torre de interferência, só que se eu usar minha torre de interferência aqui eu fico sem ela pro futuro, né? Então eu prefiro usar ela em combinação com o Item Lock do Budil. Ele então acha o Arven, carrinho e turbo energização. Nesse carrinho ele opta por ir para um segundo Munkidori ao invés de o Decarante, né? Que eu não tenho certeza, mas eu acho que seja o correto mesmo. Ele vir de Psyduck 2 Munkidores. Ele compra com o Mega Kangaskhan e passa me falando que ele falhou a energia, né? Então, já que ele falhou a energia, eu só jogo minha torre de interferência sem dar a minha Xera, né? Guardando minha Xera para um futuro. E opto por utilizar a minha determinação da Lilian daí, para aumentar minhas odds de eu conseguir achar o Item Lock nesse turno. Eu acho o Puff. Eu vou pro Item Lock e Drip. Quer dizer, o Budil e Drip. Ligo minha energia. Utilizo meu Dracloak e acho o segundo Puffin. Em algumas matchups eu gosto de ir para Undaskull, mesmo que exista o Psyduck no board, mas nessa matchup eu entendo que minha prioridade vai ser sempre o Munkidori, levar Munkidores e afins. Então vai ser meio difícil eu conseguir levar esse Psyduck e eu não tenho pressa. Assim que for conveniente eu levar esse Psyduck, eu desço uma linha evolutiva de Dusknoir, desde que seja conveniente para mim, né? Então ele utiliza ali a habilidade do Kangaskhan. Ele precisa de bump, ele é show bump, urbanização e Kisera. Que eu fico bem triste porque eu tinha 2 Draclocks na mão para tentar achar a energia. Ele acha a energia dele e vai para o turno de turbo energização. Bom, tem vários motivos pelo qual essa matchup é bem triste, né? O principal é que eu não consigo dar um Phantom Dive em paz por causa do set de Munkidori dele, né? Então eu preciso encaixar uma boa sequência de Item Lock. Tinham 2 Dracloaks no fundo do meu deck, né? Então antes de usar o Munkidori, eu dou uma embaralhadinha no meu deck. E só então eu desço meu Munkidori, que é um Pokémon bem importante nessa matchup. Desço a energia de fogo no meu Dracloak, que eu tenho outra psíquica no deck, né? Eu dou uma lidinha no estádio só pra ter certeza que é só em Pokémons básicos mesmo, né? Faz tempo que eu não jogo contra esse estádio, então é bom dar uma lidinha. E pesquisa de professor. Descarto meu Dragapult e meu Dusclops, porque eu tenho 2 Dragapult no deck ainda, né? Eu acho uma segunda Ultra Bola para um outro da Cloak. Assim, eu fico um pouco triste que nessa pesquisa de professores veio uma energia não superior, porque eu tenho assim quase certeza que no próximo turno ele já vai começar a atacar com Mega Absol. Então, o que eu decido fazer é utilizar a Jimmy Tower e a Item Lock nesse turno, porque com a Item Lock eu diminuo a chance dele achar energia, e com a Jimmy Tower eu tiro o turno dele, que é muito comum entre os Megas Absol players quando eles falham energias depois de um TM Turbo Energização, que é um turno de TM Turbo Energização de novo, né? Então eu aposto nas minhas altas, que é minha última Jimmy Tower do deck,
Mas se tem um mundo onde eu consiga vencer, é um mundo que no próximo turno eu consiga começar atacando com Anel Upper e tenha um atacante de backup, que é o meu Darkloak com energia de fogo ligada, né? Então, jogando nas minhas alts, eu utilizo a Jimmy Tower e o Item Lock pra diminuir as chances dele conseguir o ataque nesse turno. Claro, eu diminuo as chances, mas elas ainda existem e não são tão pequenas assim, né? Porque qualquer energia serve pra ele agora. E se ele começar a atacar nesse turno, eu vou ficar um pouco triste, assim, porque apesar de ter somente 3 cartas na minha mão, qualquer uma delas eu não vou gostar de perder, né? Principalmente a Anel Upper. Então ele acha a turbo energização, né? Me dizendo já que ele não vai ter energia e vai pra determinação da Lilian. Então ele ainda pode achar energia nesse turno e começar a atacar com Mega Absol. Ele acha uma energia nebulosa. Assim, a energia nebulosa é a melhorzinha pra ele achar, porque se eu quiser muito evitar que ele tenha contadores de dano do lado dele, do board, eu consigo dar hit no ativo, dar Gust no Manquidori pra dar hit no ativo e pingar tudo no Mega Absol pra negar os contadores de dano pra ele, né? Mas mesmo com energia, ele vai pra turbo energização pra setar os 2 Manquidores. E a única forma de bump que ele encontra para conseguir fazer esse turno de turbo energização é a Watchtower. Então, se depender de mim, essa Watchtower vai ficar aí até o final do jogo, né? Porque as minhas Kisseras têm muito mais impacto agora que o Mega Kangaskhan dele não tem compra, né? Então, de novo, uma das únicas formas de eu vencer é dar o primeiro hit no Mega Kangaskhan agora e ele não ter o nocaute de volta com o primeiro ataque do Mega Absol. E eu posso diminuir as chances dele conseguir esse ataque do Mega Absol dando Kissera, né? Já que ele não vai ter Draw End, né? Então, de novo, eu entendo que a única forma de eu vencer é eu conseguir dar o hit agora no Mega Kangaskhan, ele não voltar de nocaute, e se ele voltar de nocaute, tudo bem também, porque eu consigo dar Gust no Mega Kangaskhan, Halutia no Psyduck, 4 prêmios, pra no futuro eu conseguir os meus 2 últimos prêmios no Latias, né? Eu entendo que essa é a única forma de eu conseguir vencer o jogo. É eu batendo agora e torcendo pra ele não ter a combinação de Penny mais Energy Switch, né? Se ele não tiver essa combinação específica, o que, de novo, eu acabei de dar uma Xera e ele não tem Draw End no campo dele, se ele não tiver essa combinação específica, existe um mundo onde eu ganho esse jogo. E eu decido por então deixar contadores de dano no board dele, para ele não ter 2 manquidores no Mega Kangaskhan, martelo avançado no meu Dragapult impedindo que eu tenha Phantom Dive no próximo turno, e dois manquidores de novo no Mega Kangaskhan. Junto com Pingente e Lively Stand, então saindo do range de 2 Phantom Dive seguidos. Que é o que acontece, né? Ele consegue o martelo avançado, então se só tivesse contador de dano, por exemplo, agora no Mega Kangaskhan, eu não tenho Phantom Dive no próximo turno. Isso significa que 2 turnos de 2 manquidores, ele teria como sair do range do meu segundo Phantom Dive no Mega Kangaskhan, tirando assim a minha única out de vencer esse jogo na corrida de prêmios, assim. E ele utiliza de forma muito correta 3 contadores de dano no meu Dragapult, no meu Dracloak do banco, porque ele vai bater agora no meu Dragapult ativo. E eu sei que a minha única forma de conseguir vencer de novo, né? Uma das minhas únicas outs é eu setar o meu Dragapult no banco com um Dracloak que tá com energia de fogo. Então, se eu setar o Dragapult no próximo turno com o Dracloak que tá com a energia no banco e ele dá Ordem da Chefia e o primeiro ataque no Mega Absol para dar nocaute no meu único atacante setado, aí eu perco o jogo imediatamente, assim.
Então, de forma correta, ele bota esses 3 contadores de dano no meu Dracloak do banco, né? Reconhecendo isso. Reconhecendo que esse Dragapult que tá no ativo agora não faz mais nada. E eu reconheço isso também. Eu sei que a única forma de eu vencer é setar o Dragapult no banco e acertar que esse Dragapult ativo ele morreu, foi pro Beleléu, ele vai ser nocauteado com toda a certeza do mundo, assim. Então, pra que as odds dele diminuam disso acontecer, eu sempre dou Xera, né? Se eu tô esperando que meu oponente vá falhar o turno dele e eu não dou uma disrupção de mão, eu tô só simplesmente torcendo, eu não tô jogando Pokémon, né? Então, aproveitar enquanto aqui série bastante disrupção de mão tá no formato aí, né? Pra utilizá-la. Sei que eu tô dando Xera pra 6, né? Mas de novo, eu não posso só torcer que ele não tenha, né? Eu preciso fazer alguma coisa, na minha opinião. Então, eu sei que se ele tiver Energy Switch, devido àquele turno de turbo-energização, eu sei que ele não tem energia no deck, né? Então ele precisa de Energy Switch e Ordem da Chefia, o jogo acabou, né? Eu tenho certeza disso. Assim, ele não precisa nem de Energy Switch, né? Ele só precisa de Ordem da Chefia. Peço perdão. Eu já pus Concede ali pra ele mostrar a Ordem da Chefia, mas ele mostra a Arvin, né? O que me dá bastante esperança desse jogo. Eu não sei como é que o jogo se manteria caso ele só desse Mankidori e não tivesse batido. Porque eu não tenho Turo na minha decklist. Não nessa que eu tô jogando nos últimos dias, né? Então, eu não sei se a melhor decisão aqui é bater com o Mega Absol, né? Talvez seja. Mas eu não sei o que eu faria se ele simplesmente desse Adrenabrain e passasse o turno, assim. Porque eu não conseguiria setar meu Mankidori e da Phantom Dive, né? Eu acho que seria até melhor, assim, pra ele do que simplesmente bater no meu Dragapult ativo, né? Bater no meu Dragapult ativo me dá Counter Catcher, me dá Fezandiped, enfim. Mas ele bate. E meu deck nesse momento tá com 10 cartas, né? Então, pelo resto do jogo é meio que impossível falhar as coisas que eu quero. Por exemplo, nesse próximo turno eu quero muito um Counter Catcher e uma Energia Luminosa. Se eu achar uma Xera, eu já consigo achar os dois com toda certeza. Mas se eu não achar a Xera, significa que eu tô procurando 2 cartas em 9 e eu vou ver 4 delas, né? Então a chance é muito grande, assim. Eu tenho 2 energias luminosas no meu deck, né? Eu dou uma embaralhadinha então no meu deck antes de usar o meu Dark Cloak, porque uma delas está no fundo do deck, eu aumento minhas chances embaralhando, então, porque fica 2 em 9, né? E não 1 em 6. Eu acabo achando minha Xera, né? Então eu com certeza vou achar meu CC e eu com certeza vou achar minha energia luminosa pro meu Mankidori. Então eu faço aquele turno que eu comentei, que era uma das minhas únicas saídas, né? Utilizo a Xera para conseguir minha energia luminosa com toda certeza, né? Impossível falhar minha energia luminosa aqui. E eu consigo, então, energia luminosa para utilizar no Mankidori e garantir meus 4 prêmios, né? Garantindo então esses 4 prêmios, eu tiro o meu Dragapult do range do primeiro ataque do Mega Absol e deixo o meu oponente sem contadores de dano também. E eu fico basicamente um Halutia e Ordem da Chefia para ganhar um jogo no Latias dele, né? Então nesse momento a única coisa que ele precisa é de uma Penny para tirar o Latias. Aqui é outro momento que se ele tiver Penny, provavelmente eu preciso recolher, né? Porque é muito difícil eu conseguir meus últimos 2 prêmios antes dele conseguir. Assim, se bem que eu posso. Eu tenho 2
ordens da chefia ainda, então eu sempre posso dar ordem da chefia Monkidori, ordem da chefia Monkidori. A minha dúvida é se eu vou conseguir setar outro atacante até lá, né? Porque eu tenho somente uma maca, né? Assim, eu tenho uma maca e uma energia luminosa ainda no deck. Então. Ah, não, eu não tenho energia luminosa, né? Então eu não conseguiria setar meu segundo atacante. Já que tem a torre da equipe Rocket em jogo, né? Eu não consigo jogar com Ursaluna. Então é Penny, eu meio que preciso recolher aqui, porque Penny não tem o que fazer se ele tiver Penny. Mas eu tô jogando nas minhas altas, né? Ele tem a torre da equipe Rocket, ele não tem Draw Engine. E eu utilizei Xera no meu último turno, né? E ele tá com 27 cartas no deck, então não é tão simples pra ele achar a Penny sem Draw Engine depois de uma Xera pra 4. E se ele não tiver Penny, o jogo só acabou porque eu consigo ver todas as cartas no meu deck. E eu só preciso de uma ordem da chefia, né? Porque eu tenho um contador de dano do meu lado do board e tenho um Monkidori setado. Então, obviamente ele precisa dar nocaute no meu Monkidori. Ou eu com certeza vou ver um dos meus mais ordens da chefia, né? Porque vai ser 2 chances em 5. É, 2 em 5, né? Sim, eu vou ver 4 cartas, na verdade, né? Então vai ser 4 em 5. É impossível falhar o ordem da chefia no próximo. O nocaute dele tem que ser no Monkidori. E se ele der nocaute no meu Monkidori, eu tenho Fezandipt mais os 2 Arcloaks, então eu vou ver todas as cartas do meu deck e com certeza eu vou ver minha maca noturna e vou ver o minha ordem da chefia. Então se ele não tiver Penny, é literalmente impossível perder esse jogo. Impossível mesmo, assim. A única chance dele seria se a minha maca tivesse na minha mão e não tivesse no meu deck, que daí ele conseguiria descartar minha maca, né? Mas enfim, ele vem pro nocaute do Monkidori, eu vou conseguir ver todas as cartas do meu deck, e então eu vou conseguir achar minha maca noturna pro meu Halutia e Ordem da Chefia pro Latias e meus 2 últimos prêmios. Eu até dou uma lidinha depois, vocês vão ver que eu dou uma lidinha na energia do Latias, só pra ter certeza que meu Halutia funciona. Mas esse jogo serve de exemplo para mostrar para vocês que é muito difícil em Pokémon TCG ter uma match que seja estalosa, assim. Todas as matches vão aparecer oportunidades. E às vezes essas oportunidades são desconfortáveis, às vezes tu precisa passar por momentos onde tu precisa dar uma Axera e simplesmente torcer para ele não achar um combo de 2 peças. E claro, em alguns outros momentos tu também precisa contar que tu vai ser simplesmente melhor do que o teu oponente em identificar essas saídas, né? Mas toda match tem uma saída. Eu acho que essa match, historicamente pro Dragapult, deve ser uma das piores, assim. Eu acho que ela é pior até que Gardevoir e Jacente, de verdade, assim. Que já é uma match muito ruim. Mas. Mas toda match tem saída, assim. Então, principalmente quando for melhor de um, quando uma série começar com uma vitória e uma derrota e vocês estiverem jogando o último jogo, ou quando tu começar uma série de MD3 com uma derrota, tem que ir até o final, porque sempre vai existir uma oportunidade e claro, é necessário que ela seja identificada, né? Mas assim que ela for identificada, tu precisa jogar ao redor dela. Tu precisa jogar, se só tem uma out, que seja assim. Se o teu deck tá com 40 cartas e tu só precisa de uma carta pra ter uma chance, continua jogando, porque tu pode ser recompensado por isso, né? Tu pode ser recompensado por jogar na tua única out. Então, claro, se for um jogo MD13 e tu começar assim muito mal, aí só desculpa, vai pro segundo jogo. Tudo isso eu tô falando quando for o último jogo da série, né? Ou quando, se tu perder aquele jogo, tu vai perder a série, então tem que jogar até o final. E, enfim, eu espero que tenha ficado claro e objetivo. Joguem nas suas altas e vejo vocês no próximo estudo de casa.